Hiperespaço no X, interoperabilidade de inteligência artificial multiagente e Web 3. Olá a todos. Bem-vindos. Vamos começar trazendo nossos palestrantes ao palco. Hey, estou claro? Posso ouvir você? Bom. Vou trazer Okan também. Oi, Ethan, como você está? Estou ótimo. Antinis, como você está? Estou bem, obrigado. Bom. Vou começar com a nossa introdução ao Hypercycle para aqueles que estão ouvindo ao vivo ou que vão ouvir a gravação mais tarde e não sabem o que é o Hypercycle ou estão apenas começando a aprender sobre ele. Você pode possuir e operar nós, e o Hypercycle desenvolve a infraestrutura de rede que ajudará a viabilizar a internet da inteligência artificial. É importante esclarecer que não somos a internet da inteligência artificial. Isso é toda inteligência artificial em todos os lugares. Mas estamos desenvolvendo a infraestrutura de rede que vai possibilitar isso. E você pode configurar sua fábrica de nós comprando uma licença de software de nó. Isso é representado como um NFT no Ethereum. Você precisa de 1024 HYPC por nó. E então você usa nosso DAP, junta eles e tem sua fábrica de nós. Uma coisa que tenho ouvido bastante ultimamente é de pessoas novas que dizem, não tenho experiência técnica. Não saberia como executar um nó em um PC ou algo assim. Já existe um provedor de hardware. Então, você pode executar seu nó com eles na nuvem. Eles são atualmente os primeiros. Não serão os únicos. Esse é o HyperPG. Há também outra ótima empresa, a Home Portal. Eles desenvolveram um dispositivo. Está pronto para rodar nós do Hypercycle. É para uso doméstico. Você compra, coloca em casa e executa seu nó a partir daí. E é uma funcionalidade de apontar e clicar. Então, para aqueles que não são técnicos e querem se envolver, mas estão um pouco nervosos, queremos que todos participem da internet da inteligência artificial, que é todo humano, toda inteligência artificial, não queremos que ninguém seja excluído disso. Passando para o que o Hypercycle faz, ele permite a comunicação de inteligência artificial para inteligência artificial. Assim, a inteligência artificial ganhará inteligência. Se você é um desenvolvedor, uma pequena ou média empresa, uma grande corporação, pode integrar sua inteligência artificial ao Hypercycle por meio da fábrica de nós, e sua inteligência artificial ganhará maior inteligência. Outra coisa que o Hypercycle pode fazer é reduzir custos computacionais, e acho que toda empresa gosta de gastar menos com custos. Para desenvolvedores e empresas, você pode comprar sua própria fábrica de nós e integrar sua inteligência artificial dessa forma. Também temos muitos proprietários de fábricas de nós dispostos a patrocinar suas fábricas de nós, o que oferece uma solução sem custo inicial. Sei que isso é especialmente útil para muitas pequenas e médias empresas e desenvolvedores por aí. E para não desenvolvedores que pensam, bem, eu não construo inteligência artificial. Não sei como construir inteligência artificial. Tudo bem. Você pode patrocinar sua fábrica de nós, e os desenvolvedores construirão sobre ela, o que é ótimo. Em termos de pagamentos, somos interoperáveis com qualquer código e qualquer blockchain, e os pagamentos provavelmente começarão em USDC na cadeia, mas esperamos que Bitcoin, Ethereum, ADA e mais cheguem à rede no futuro. Estamos atualmente executando o que chamamos de C8. Normalmente, quando uma empresa expande e cresce, ela faz isso para si mesma. O Hypercycle está se expandindo para a base, e temos o encapsulamento avançado de fábrica de nós. Mas não somos apenas nós que vamos nos beneficiar dessa expansão. Queremos que todos, os primeiros adotantes da fábrica de nós, cresçam conosco. Então, se você configurar uma fábrica de nós antes do snapshot, antes de 14 de maio, 13 horas UTC, você receberá um encapsulamento avançado de fábrica de nós equivalente na base. E não para por aí, porque nos próximos 180 dias haverá melhorias de software para esse encapsulamento de fábrica de nós, e isso permitirá que você execute IAs ainda mais avançadas no encapsulamento avançado de fábrica de nós. Da comunidade existente, recebi algumas perguntas sobre isso. Uma é, e se alguém tentar burlar o sistema? Algumas pessoas disseram, e se alguém configurar uma fábrica de nós com Ethereum,
obter a fábrica na base e depois desmontar a fábrica no Ethereum? Estamos fazendo isso para nossos clientes, para as pessoas que estão comprometidas com o Hypercycle, e pessoas que tentam burlar as coisas podem pensar que estão sendo espertas. Não vai funcionar assim, porque, como eu disse, é ao longo de 180 dias. Rastreamos sua elegibilidade por meio do script para sua carteira Ethereum, onde sua fábrica de nós, principalmente o contrato V2, reside. Obviamente, se você desmontar essa fábrica de nós e não tiver mais um contrato lá, não há como enviarmos essas melhorias de software para sua ANI. Portanto, você só se prejudicou, realmente. Então, não acho que isso será um problema, mas se alguém tentar fazer dessa forma, não vai funcionar. Outra preocupação é: isso significa que a fábrica de nós do Ethereum não é mais útil? Não, claro que não. A fábrica de nós do Ethereum tem toda a funcionalidade que dissemos que teria. A rede Ethereum, você pode olhar um gráfico de pizza. Sei que ela recebe muitas críticas. Eu mesmo já critiquei, mas a quantidade de desenvolvedores no Ethereum é impressionante. Acho que eles ainda são os primeiros em número de desenvolvedores na rede. E eles ainda representam uma grande parte desse gráfico de pizza. Para entender, o software que estamos colocando no encapsulamento avançado de fábrica de nós na base será obviamente habilitado por meio de funcionalidades de contrato inteligente. Bem, se você acha que as pessoas não vão querer desenvolver contratos inteligentes para sua fábrica de nós no Ethereum, acho que você está muito enganado. Já temos uma grande lista de IAs que a fábrica de nós do Ethereum pode executar. Haverá mais IAs no futuro e mais funcionalidades nessa fábrica de nós também. Então, não há perda em nada disso. Se você tiver uma fábrica de nós configurada antes de 14 de maio, 13 horas UTC, você ganha e ganha novamente. É isso que sempre tentamos alcançar. Com isso dito, Ocan, lançamos o projeto C8 há 11 dias. Como está indo a configuração das fábricas de nós? Olá a todos. Podem me ouvir? Sim, está claro. Bom. Obrigado por me receber, Antonis. Sim, a criação de fábricas de nós tem sido explosiva nas últimas semanas. No momento, enquanto falamos, temos mais de 77 milhões de HYPC liberados nas fábricas de nós, o que representa quase 3,47% do suprimento total. E com isso, temos mais de 4.300 fábricas de nós criadas no momento. E tem crescido a uma taxa de quase 5 a 10% nos últimos meses. Para aqueles que estão em dúvida sobre criar fábricas de nós ou querem apenas saber mais sobre nosso ecossistema, por favor, visitem nosso site, hypercycle.ai, e usem a função de agendar uma chamada para marcar uma ligação diretamente comigo para guiá-los pelo processo de compra e implantação de suas fábricas de nós na rede Hypercycle. Obrigado, Antonis. De volta para você. Obrigado, Ocan. Você também verá, vou compartilhar aqui para que todos possam ver. Você também pode agendar uma reunião com o Ocan por meio do link fixado no topo da nossa conta no X. É um serviço personalizado que ele oferece. Ele vai guiá-lo do início ao fim, se você precisar disso. É um serviço fantástico. Agora, falei sobre o Hypercycle. Quero apenas tocar em algumas outras empresas no ecossistema. A primeira que quero falar é como cliente. Fiz um depósito de $100 para meu Neurônio Home Portal, que antes era a Hyper Box. E recebi um e-mail muito interessante, que me deixou bastante animado, particularmente. Vou lê-lo textualmente se conseguir encontrá-lo. Aqui está. Era uma prévia ao vivo do ecossistema de IAs de Neuronews deles. Tínhamos o Lizos e o Ken 2 lá. O HyperSPO foi um que realmente me chamou a atenção para gerenciar pools de stake do Cardano com uma interface gráfica intuitiva. Hoje temos o Raymond, que tem um pool de Cardano voltado para a caridade. Acredito, e peço desculpas se estiver errado, que é para crianças em Serra Leoa, e também sei que ele colocou muito trabalho na inteligência artificial HyperSPO. Então, pode nos contar um pouco sobre isso, por favor? Sim, adoraria. Obrigado por me trazer aqui, Anthony. Aprecio muito.
Para aqueles que não me conhecem, comecei no mundo do blockchain com cripto. Meu lar tem sido o Cardano. Entrei no Cardano em maio de 2020 e me tornei um operador de pool de stake no primeiro dia possível, 29 de julho de 2020, no mesmo ano. Então, tenho sido um operador de pool de stake desde então. Minha missão naquele momento, e vou falar um pouco do contexto do que essa inteligência artificial é para que vocês entendam de onde eu venho e por que acho que é importante e por que acho que será ótimo para as pessoas nesse ecossistema e também para os proprietários de caixas e per appliance. Eu tinha uma necessidade. O que eu estava fazendo era olhar para a indústria de cripto naquele momento, e havia muita fraude, muitos golpes, baixa confiança. O que essa indústria vai fazer por nós? Pump and dump, muito jogo, etc. Então vejo todas essas economias desfavorecidas nas margens que realmente precisam de ajuda, e penso, estamos em um ecossistema de criação de riqueza aqui, estamos em um ambiente onde podemos empurrar o poder que está no centro para as margens. A questão é, como fazer isso? Como desenvolvemos essa tecnologia que permite isso e torna isso possível? Então, o Grow Pools, que é o nome do meu pool no Cardano, está lá como uma missão para demonstrar um caso de uso positivo, algo que a indústria de cripto está fazendo para empurrar seu poder para as margens e servir, no meu caso, crianças em Serra Leoa. Como você disse, Anthony, esse é o lugar correto. Servimos 630 crianças com comida para permanecerem na escola e outros esforços comunitários que as pessoas que estou ajudando em Serra Leoa estão fazendo para manter as crianças na escola ou, em alguns casos, elas estão nas favelas, estão doentes e precisam de remédios, precisam de comida, esse tipo de coisa. Então, é um caso de uso para demonstrar o que podemos fazer com cripto em geral e com a indústria em que estamos. Entre aquele ponto e agora, há nós que eu tenho que executar como operador de pool de stake. Eu tenho relés que estão falando publicamente com a rede, garantindo que todos estejam atualizados com o próximo bloco que sai a cada 20 segundos, no caso do Cardano. E então ao validador, o produtor de blocos real que está pegando todas as transações a qualquer momento, colocando-as no bloco, validando-as e depois anexando-as ao próximo bloco, etc. Então, há várias ferramentas que os operadores de pool de stake do Cardano precisam ter para gerenciar seus nós, para garantir que estejam funcionando, que estejam performando, que estejam disponíveis 24/7 e que estejam produzindo blocos. Há uma maneira de criar novos nós, degradar nós, migrar nós. Há todas essas coisas que você precisa fazer em uma rede como essa. As recompensas que recebo como operador de pool vêm do fato de que estou fazendo um bloco, e a cada 5 dias a rede me compensa com recompensas de pool por isso, e eu pego de 25 a 33% disso e dou para aquelas crianças em Serra Leoa. Entre julho de 2020 e agora, há um grande problema que essa inteligência artificial está tentando resolver. Estamos olhando para qual é o problema que a inteligência artificial está resolvendo e por que isso é algo que queremos para nós. O problema que a inteligência artificial está resolvendo é que muitas das infraestruturas e serviços que alimentam a rede do Cardano são serviços centralizados, como Amazon Web Services, Microsoft Azure, DigitalOcean, todos esses grandes data centers centralizados. Neste momento, estou pensando, olhe para a rede do Hypercycle. Temos uma frota inteira de nós e operadores de nós prontos para começar. Eles têm suas fábricas de nós. Têm suas caixas. Estão habilitados. Eles têm a capacidade hoje de implantar essas IAs e começar a ver receita. E estamos construindo um mercado para tornar essa interação mais fácil para você. Algo que você pode abrir no seu telefone ou em um navegador da web no desktop. Falarei mais sobre isso depois. Mas essa inteligência artificial especificamente, o caso de uso que ela aborda, o problema que ela resolve, é para pessoas como eu, que estão executando seus nós na Amazon, Azure ou Contabo ou qualquer um desses outros data centers centralizados. Posso trazer isso e colocar diretamente na minha caixa Hyper Appliance, diretamente no meu nó Hypercycle, dentro da minha fábrica de nós. Posso executar isso. Estou habilitado para fazer isso. Qualquer proprietário de fábrica de nós na rede agora, você é um negócio em si mesmo, você tem o poder de habilitar essas IAs, implantar essas IAs e começar a ver receita da rede que está pagando por elas.
O que essa inteligência artificial específica faz é apresentar uma interface gráfica agradável que torna mais fácil para você inicializar um nó, lançar um nó, migrar um nó existente e monitorá-lo para performar. Ela até tem uma carteira de cripto associada. Você pode movimentar fundos conforme necessário. Se você está executando um produtor de blocos completo, o que você pode? Você terá uma carteira de promessa lá, você poderá fazer isso. Então, é isso que o HyperSPO do Cardano faz. Ele pega alguém como eu, que sabe o tipo de ferramentas que os operadores de pool de stake querem no dia a dia. Eu empacoto tudo isso em uma interface gráfica muito boa que permite que você interaja com seus nós e execute seus nós na rede Hypercycle. Essa é uma resposta fantástica e você está fazendo um ótimo trabalho, Raymond. Muito interessante. Só por curiosidade, sei que obviamente seu pool é um pool de Cardano. Algum projeto poderia fazer o que você está fazendo se estivesse executando pools em outras redes? Sim. Quando você olha como a pilha de gerenciamento de nós de software do Hypercycle opera, há muita flexibilidade em trazer. No meu caso, estou trazendo binários e estou trazendo certos executáveis. Na verdade, estou construindo e compilando dentro da minha inteligência artificial específica para que ela funcione corretamente, porque entendo como o Cardano opera, como ele é construído, como ele se compila e como se atualiza. Sou capaz de construir da mesma forma. Quando você entende como sua rede funciona, como ela é construída e quais são os requisitos para aquele nó, você pode trazer isso diretamente para um arquivo Docker, construir sua inteligência artificial, anexar um cabeçalho de pagamento a ela, que é parte do que o gerenciador de nós faz, implantá-la diretamente em qualquer coisa que esteja implantando essas caixas ou qualquer outra infraestrutura que temos. E pronto, se houver potencial de receita, agora há um cabeçalho de pagamento. Há uma maneira de mover dinheiro do ponto A ao ponto B. Então, se você está no Ethereum, no Avalanche, ou qualquer que sejam essas diferentes redes, há requisitos específicos que os validadores e relés dessas redes têm. Desde que esses requisitos possam ser atendidos pelo hardware subjacente no qual a pilha de nós está rodando, no qual o software Hypercycle está rodando, você pode executar qualquer um desses nós e pode criar qualquer tipo de interface para isso, se quiser, pessoalmente. Ou pode implantá-lo em um mercado, anexar um royalty a ele. E como alguém que está construindo uma inteligência artificial agora, falando com os desenvolvedores e pessoas que estão construindo coisas, você pode anexar royalties a essas IAs, se quiser. E se houver demanda por elas e as pessoas estiverem executando IAs, você verá royalties chegando também. Essa é outra fonte de receita além do que você está cobrando pelo processamento e execução da inteligência artificial. Então, a resposta para essa pergunta é sim. Isso é uma das coisas que amo na rede Hypercycle. Ela está habilitando e facilitando muito para nós pegarmos uma série de todos esses serviços, modelos de linguagem, motores de busca elásticos, todos os tipos de agentes legais do Elysius, Talos, Scrapping, Chilling. Todas essas coisas que estamos fazendo na internet da inteligência artificial hoje podem ser feitas com o Hypercycle e a abordagem única do Hypercycle para otimizar isso e facilitar para mim. Uma das coisas que o Hypercycle já fez muito bem é tornar possível para qualquer pessoa participar facilmente da economia de computação de inteligência artificial. Sabemos que há muita demanda nessa economia. Há muito dinheiro fluindo por esse espaço. E o que estamos fazendo é facilitar para o maior número possível de pessoas que querem participar, plug and play, e ver aquele botão de reivindicação de recompensa voltando para suas carteiras. Isso é parte do que já construímos, do que estamos habilitando e do que estamos expandindo agora. Obrigado, Raymond. Mais duas perguntas. Há tanta informação aí que me intriga e me faz querer aprofundar mais. Você mencionou que, desde que o nó possa rodar no hardware subjacente, obviamente, estávamos falando antes sobre o HyperSPO rodando na caixa HyperAI, mas teoricamente isso significa que qualquer hardware, desde que atenda às especificações, poderia rodar, por exemplo, em um Linux, certo? Exatamente. Vou falar sobre isso brevemente. A HyperAppliance é uma outra empresa, é uma empresa separada do Hypercycle, elas não são a mesma. Elas trabalham muito próximas, e muitas pessoas acreditaram e ficaram confusas com essa relação e parceria no passado, mas hoje, como está,
Hypercycle e Hyperappliance são duas entidades separadas, duas empresas trabalhando neste espaço. O Hypercycle está focado no software, no gerenciador de nós e nas fábricas de nós. A Hyperappliance está focada na infraestrutura de hardware do dispositivo, especificamente construída, projetada e personalizada para otimizar o software Hypercycle. Não é a única coisa que ela pode fazer, mas é projetada e personalizada para isso. Duas entidades separadas. Então, muitos dos testes que temos feito foram amplos. Temos muitos proprietários de caixas H1, H2 que estão conosco desde o início. Temos IAs agora que podem rodar nessas caixas. Também temos uma nova caixa chamada Home Portal Neuron que estamos desenvolvendo. Esperamos que ela chegue muito em breve. Deveria ter sido lançada já, mas enfrentamos algumas questões de tarifas, envio, distribuidores e todas essas coisas diferentes que estão nos atrasando um pouco, mas esperamos uma data de lançamento, espero, nos próximos 60 dias. Isso é o que estou vendo. Essa caixa em particular será capaz de rodar qualquer número dessas IAs. Ela tem as especificações e os recursos necessários para rodá-las, incluindo essa inteligência artificial do Cardano. Em particular, a inteligência artificial do Cardano tem um requisito de 16 GB de RAM, um requisito de 4 CPUs, em seguida, um requisito de 250 GB de armazenamento, que as H2S também podem satisfazer. Então, as H2S que estão por aí também poderão rodar essa inteligência artificial. E eu a portei para a ARM. No momento, ela é projetada para a arquitetura Intel x86, mas podemos portá-la para a ARM sem problemas. Então, espero que as H2 e H3, que estamos chamando de neurônio, sejam capazes de rodar qualquer número dessas IAs. Espero que isso responda à sua pergunta. Respondeu, sim. Obrigado. Você mencionou também um mercado em que está trabalhando. É um mercado de terceiros? E você está em posição de expandir sobre isso ou é para uma data futura? Vamos entrar nisso um pouco mais no futuro. O que direi é que há um mercado sendo desenvolvido para combinar os recursos que todos os nossos proprietários de caixas box têm. Eles poderão se habilitar para participar como uma entidade provedora de recursos no mercado, e o mercado também estará conectado ao registro de IAs. Então, você poderá combinar IAs com recursos computacionais fornecidos pela comunidade Hyperappliance, certo? E também há um lugar para novas IAs chegarem, serem publicadas e usadas. E, no futuro, à medida que abrirmos isso e passarmos por nossos hackathons e tivermos um SDK para o público, haverá outras plataformas de hardware que também poderão oferecer e, essencialmente, alugar sua computação para qualquer um que queira rodar as IAs que estamos desenvolvendo. Então, sim, é isso que o mercado é projetado para fazer, e estamos fazendo um grande progresso nisso. Mal posso esperar para compartilhar isso com vocês em um espaço futuro. Obrigado, Raymond. Eu poderia falar com você o dia todo. Vou seguir em frente. Tive muitas perguntas da comunidade sobre outra empresa, que é a HyperPG, e sua oferta de HTS. E há duas perguntas separadas, e vou esclarecer isso agora. A primeira é: preciso assinar o Tiling para me qualificar para o projeto C8? E a resposta para isso é categoricamente não. Ter a fábrica de nós Hypercycle é o importante. É isso que você precisa ter configurado antes de 14 de maio para se qualificar. A assinatura do HTS é separada. Sei que faz parte do assistente e leva você automaticamente para isso, mas é mais para facilitar o uso, porque muitas pessoas ficaram confusas quando não era assim. Então, você não precisa. E os que são clientes do HTS da HyperPG fizeram algumas perguntas no nosso chat do Telegram sobre alguns problemas em andamento. A maior parte é sobre a interface do usuário front-end. Há algumas atualizações acontecendo nos bastidores também. Falei com a equipe da HyperPG, e eles disseram que estão no processo de atualização do HTS, e a HyperPG gostaria de tranquilizar aqueles que estão atualmente inscritos no HTS de que serão recompensados, e quaisquer perdas incorridas serão retificadas. E, na verdade, vai além de apenas retificar. Vou pegar a declaração completa. Está passando por uma atualização significativa.
Eles gostariam de agradecer e reconhecer os primeiros apoiadores que interagiram com o sistema até agora. Embora a versão atual tenha suas limitações, temos planos estruturados para garantir que qualquer impacto no valor seja abordado com a intenção de atender e, quando possível, exceder o que foi perdido. E eu conheço a equipe da HyperPG. São pessoas muito boas. Então, para aqueles que estão inscritos no HTS, fiquem tranquilos, ele está passando por uma atualização significativa, e se você sofreu alguma perda por causa de quaisquer problemas, isso será retificado. Vejo que o rei levantou a mão. Vou deixá-lo fazer um comentário sobre isso. Sim, quero dizer, estou lá atrás lidando com os tickets de suporte relacionados ao HTS e coisas assim, e uma das coisas que vi sendo parte dessa equipe, que quero que esta comunidade e todos que estão ouvindo saibam, é que em todos os exemplos, o Hypercycle foi além para garantir que cuidemos de vocês, não os deixamos para trás e damos opções. E este não é exceção, já está sendo trabalhado, está sendo pensado. O HTS tem sido uma experiência dolorosa para muitas pessoas, e há muitas melhorias acontecendo nos bastidores para otimizar e estabilizar essa experiência, e isso está em andamento. Vejo isso com meus próprios olhos. Então, vai melhorar. Agradecemos sua paciência, e não vamos deixar vocês para trás. Vamos cuidar de vocês com os problemas e falhas que têm acontecido no sistema, isso será compensado. E só farei uma declaração final sobre isso, porque está sendo perguntado, aqueles cujos nós foram comprados cedo e estão atualmente em Chilling, eles permanecem em Chilling gratuitamente. Isso não será tirado até que todos tenham a oportunidade de fazer Chilling. Sei que muitas pessoas compraram nós que não estão em Chilling agora. Eles os compraram desde, acho, os últimos que estavam em Chilling gratuito, que foi em maio de 2024. E testei hoje. O HTS está funcionando atualmente. Então, se você quiser colocar seu nó em Chilling, essa é uma opção. E, embora haja problemas, para a grande maioria, funciona sem problemas. Então, se você quiser colocar seu nó em Chilling, você pode. E uma reiteração final, não é um qualificador para o projeto C8. Você queria falar novamente, rei, ou sua mão apenas ficou levantada? Não, está bom. Pensei que minha mão tinha abaixado. Desculpe-me. Estou bem. Sem problema. Vou seguir em frente. Queria falar, e acho que Ita e Tofi poderiam comentar sobre isso. Duas das grandes coisas que muitas pessoas estão falando no momento são sistemas multiagentes e MCP, e toda a empolgação em torno disso. E há duas coisas que queria destacar, e espero que Tofi concorde comigo. A primeira é, bem, vou deixar vocês dois explicarem, na verdade, como o Hypercycle beneficia esses sistemas multiagentes e MCPS, etc. E a outra é que eu vejo o HyperY como uma espécie de carro-chefe para um sistema multiagente no Hypercycle. Você concordaria com isso? Sim, quero dizer, o HyperY, com 65 milhões de beneficiários, esses são Homo sapiens andando pela cidade, e isso é enorme. Não conheço nenhum projeto que consiga ter 65 milhões de usuários em tão pouco tempo, e o HyperY conseguiu isso, e tudo é construído no Hypercycle. E, novamente, este é o começo deles. Se você ouvir o secretário-geral, ele não está mantendo isso apenas para os usuários da YMCA. Ele está abrindo para o mundo. Então, é um projeto fascinante, super grande e extremamente benéfico para eles e para toda a comunidade do Hypercycle. Então, não sei se deveria chamá-lo de carro-chefe, só para ser respeitoso com todos os outros projetos, porque não é o tamanho que faz um projeto ser carro-chefe. Acho que há muitos esforços em muitos projetos diferentes, grandes ou pequenos. Acho que a quantidade agregada de projetos que estão por aí, e os que as pessoas não sabem que estão por vir, nós fazemos o de costume, onde trabalhamos em muitas coisas e as anunciamos quando estão um pouco mais maduras. Então, será ótimo quando esses momentos chegarem, e vocês poderão ver por si mesmos o que quero dizer com isso. Então, nesse ponto. Agora, para responder à primeira pergunta, o que o Hypercycle faz pelos sistemas multiagentes e pela internet da inteligência artificial? Quero dizer,
Nenhum dos jogadores existentes na internet da inteligência artificial nos dá o crédito de que começamos essa iniciativa para o mundo inteiro. Na verdade, eles estão nos recebendo para trabalhar com eles muito de perto, e teremos muitos anúncios em breve a esse respeito. Estamos extremamente felizes em trabalhar com eles e muitos outros que estão entrando nesse espaço. Estamos tentando ser muito acolhedores e de braços abertos para muitos projetos que estão chegando ao espaço, em vez de vê-los como, você sabe, há muitos projetos pequenos aqui e ali fazendo a internet da inteligência artificial, e esses são complementares ao que estamos fazendo, e é ótimo ver a sinergia entre nós e eles. Não os vemos como competição. Vemos como complementares. E mesmo que, deixa eu te contar, mesmo que alguém, digamos, com o nome Adam Robinson, lançar, estou brincando com esse nome, mas se ele decidir lançar algo idêntico ao Hypercycle em algum momento, se ele fizer direito, ele consegue maximizar seus benefícios, mas, ao mesmo tempo, isso adiciona muito valor a todos os proprietários de nós por causa do efeito de rede, que há cada vez mais nós acessíveis. Então, é uma situação única estar aqui agora, entrando em um espaço que não existia, um mercado que não existia. A internet da inteligência artificial não é algo que existia antes de darmos esse nome a ela. E, você sabe, as pessoas que lembram do Kumiagi, foi isso que eu disse às pessoas. Eu disse que, a menos que a internet da inteligência artificial vença a batalha, em vez de uma única entidade. E acho que algumas pessoas até me enviaram vídeos meus de 6 ou 7 anos atrás falando sobre a internet da inteligência artificial, que o mundo seria alimentado por ela até 2030, e agora acho que estamos vendo isso em 2025, o que é muito mais rápido. Então, espero que as pessoas vejam coisas chegando muito mais rápido quando atingirmos esse ponto de inflexão. E, quando se trata de responder especificamente a sua pergunta sobre o que isso faz pelo MCP e pelo A2A do Google ou Nanda do MIT, não sei se as pessoas estão familiarizadas com isso também. Então, há um ingrediente faltando em todos esses projetos, que eles estão nos dando espaço para cobrir esse ingrediente. Quando eu terminar de contar sobre esse ingrediente, esse é um ingrediente que eles identificaram e deram crédito ao Hypercycle para cobrir. Mas há outro que os proprietários de nós sabem, enquanto a grande maioria não sabe. Vamos cobrir o primeiro. O primeiro é resolver o dilema de ter o agente A tentando subcontratar o agente B ou simplesmente contratar o agente B em menos de um segundo. Enquanto o agente A e B são estranhos um para o outro. Isso é o que o Hypercycle resolve. Nenhum desses projetos afirma que resolveu isso. Eles nos dão o espaço para isso, o que é ótimo. Então, qualquer proprietário de fábrica de nós produz nós. Esses nós que você produz têm essas capacidades que todos querem ter, mas não têm. Para ser bem específico, nós, como empresa Hypercycle, não produzimos nós. Produzimos fábricas de nós. E como você sabe, há mais de 4.000 proprietários de fábricas de nós, mas tentamos dizer que é 1.000 porque preferimos prometer menos e entregar mais aos olhos do mundo. Dizemos que temos mais de 1.000 em nossa comunidade que são proprietários de fábricas de nós. Esses proprietários de fábricas de nós produzem nós, e quando você produz esses nós, eles são necessários para possibilitar a comunicação ponto a ponto sem que os nós se conheçam, e isso é análogo à internet que conhecemos hoje, em oposição à intranet. Todos esses projetos facilitam um bom trabalho para o que chamamos de intranet. A intranet é, efetivamente, como se você olhasse dentro de qualquer grande corporação ou governo ou algo assim, eles têm algo semelhante à internet, mas está disponível apenas para seus funcionários porque eles se conhecem e confiam uns nos outros. Eles conseguem ter essa capacidade de colaborar entre si. Mas se você quer que alguém da Deloitte ou McKinsey ou algo assim tenha acesso à internet, você precisa garantir que eles tenham um acesso seguro, caso contrário, poderiam abrir sua empresa para todos os tipos de problemas. Então, eles vão e solicitam acesso à internet de um provedor de serviços de internet. E foi isso que aconteceu nos anos 90, e agora os proprietários de nós são análogos aos provedores de serviços de internet. Então eles podem fornecer nós para qualquer inteligência artificial que esteja lá fora para que ela faça parte dessa internet da inteligência artificial. Lembra quando Mark Zuckerberg disse em janeiro que haverá milhões e bilhões de agentes de inteligência artificial? Ele está absolutamente certo,
E não há sistema centralizado em nenhum lugar deste planeta que possa realmente lidar com esse componente. É por isso que temos muito orgulho em trazer essa tecnologia para o mundo, possibilitando ponto a ponto, que pode ter os benefícios de escalabilidade, eficiência e assim por diante. Desculpe-me, você pulou na conversa, mas se quiser, posso cobrir o segundo ponto, por que não o cobre? Não, eu só queria dizer rapidamente, Toufi, se não me engano, um dos problemas com essas entidades centralizadas, como o espaço de agentes do Google, esse novo jogo de apará, é que, eventualmente, eles tendem a abusar de seu poder. Posso ver um cenário no futuro em que algum modelo de inteligência artificial por aí e o Google diz, não, esse modelo de inteligência artificial não pode entrar no nosso espaço de agentes. Enquanto, com algo como o Hypercycle, qualquer um poderia colocar esse modelo restrito em seus nós ou um modelo banido de qualquer espaço da Meta ou do Google, esse é o benefício. É bem pequeno, qualquer proprietário de nó pode bloquear qualquer outro nó se não quiser falar com eles, se achar que são ruins ou algo assim. Então, quero dizer, é benéfico no sentido de que, se alguém está fazendo algo ótimo, mas o Google sente que a concorrência, eles não os querem, podem bloqueá-los ou algo assim, mas aqui é uma internet aberta. Eu não faria essa comparação, porque esse não é o principal benefício. Sentimos que o Google tem jogado de forma fenomenalmente amigável e ótima conosco, e acho que é como se você fosse um nó na internet da inteligência artificial usando o Hypercycle e conectasse a qualquer inteligência artificial. Essa inteligência artificial se torna disponível para o resto do mundo e é imparável. Isso é muito poderoso. É imparável, mas isso não significa que ela se impõe a outros agentes para ser usada, porque talvez seja maliciosa. Então, vamos permitir que uma computação imparável exista, mas ela pode ser ruim para a humanidade? Não força a si mesma, apenas se torna disponível, e há muitos métodos que cada nó existente na rede pode escolher para utilizar essa computação. É como se você tivesse neurônios no cérebro e eles fossem acessíveis por todo o cérebro, em vez de estarem isolados em um local específico. O ponto que estou tentando fazer aqui é que o Google está facilitando tremendamente. A linguagem que eles usaram para fazer esses nós conversarem entre si é quase idêntica à que usamos no Hypercycle, o que é fenomenal, porque é como ter pessoas como o Google seguindo os passos que definimos para o mundo. Isso é muito bom. E eles não entraram no território que fazemos, que ninguém mais faz. Eles deixaram isso para nós, o que também indica um bom espírito na forma como estão tentando entrar. Então, eles talvez queiram ser os principais habilitadores para a intranet. Nós continuamos a ser o número 1 habilitador para a internet. Isso é extremamente importante, porque, caso contrário, podemos entrar em situações em que as pessoas veem alguns dos benefícios que você apresentou, mas outras podem mostrar cenários de um futuro distópico indo nessa direção. E não é isso que habilitamos. Na verdade, a rede se limpa muito mais rápido e muito melhor do que qualquer entidade centralizada é capaz de fazer. E o ponto que estou fazendo, dizendo que Mark Zuckerberg está certo ao dizer que há milhões e bilhões de nós, não é possível para qualquer entidade no mundo ser a câmara de compensação para todos esses nós e como eles interagem uns com os outros. Mesmo que tenham a maior computação do mundo inteiro em Nebraska ou no Japão ou onde quer que esteja, as leis da física proíbem que os agentes confiem nisso e ainda alcancem a finalidade tão rápido quanto poderiam no ponto a ponto. Então, acho que confiar nas leis da física é um consenso muito melhor do que ter um consenso definido por humanos que qualquer um pode mudar, tendo diferentes consensos. É por isso que eu disse que, se houver competição em algum momento no futuro, e sei de muitos que estão tentando construir competição, se eles fizerem errado, quem se importa, eles vão ter algo medíocre. Mas se fizerem certo, será uma extensão para essa internet que todos estamos construindo juntos. Faz muito sentido fazer parte da internet que existe para que seus nós tenham acesso. Vendemos 600 mil fábricas de nós. Até agora, acho que na verdade são 640 mil, e se todos nós morrermos, pararmos de fazer tudo, essas fábricas de nós produzem 124 nós cada, isso é cerca de 650 milhões de nós que existem. Então, não importa o quão grande ou pequeno seja qualquer projeto feito no futuro, eles terão uma evolução natural para se conectar e comunicar com esses nós, em vez de ignorá-los.
Então, é isso que estamos pressionando muito para garantir que os proprietários de nós tenham uma fatia desse bolo que todos estamos criando. Então, é melhor ter uma fatia desse bolo. Você merece, e queremos garantir que as pessoas possam participar dessa criação de riqueza e não sejam ignoradas. Há muitos métodos que usamos para garantir esse resultado da melhor forma possível. Obrigado, Toufi. Cruz em um cripto, vi que você levantou a mão, mas vou te dar a chance de fazer sua pergunta. Tive uma pergunta que veio bastante para o Toufi, e senhora pessoas perguntando qual será o preço de uma ANI no final do C8, e eu dei a resposta de que não temos um preço ainda para isso. E então eles meio que continuaram perguntando como será isso. Na última vez que fizemos os cálculos internos aqui, estamos empregando alguns auditores financeiros terceirizados para dar uma avaliação. A totalmente equipada. Está em qualquer lugar até agora, todos os especialistas vieram até mim e disseram que está entre 5 mil e 23 mil dólares a ANI totalmente equipada. E isso é realmente muito bom que estamos fazendo de uma maneira que, a metáfora que você usou da última vez, Anthony, é que é como se a Microsoft estivesse dizendo aos seus clientes, você tem o Windows 95, mas estamos lançando o Windows XP, que é 5 vezes mais caro que o Windows 95. Mas adivinha? Se você tinha o Windows 95, vamos apenas te dar a atualização. Você não terá que pagar por isso. Então, você ainda tem o Windows 95 e agora também tem o Windows XP. Você pode instalar em outra máquina ou algo assim. E essa metáfora é bastante legal, porque é isso que estamos fazendo. Qualquer proprietário de fábrica de nós que esteja nesse período que estamos vivendo agora, e acho que faltam cerca de 20 dias, exatamente 20 dias, para esse corte, que é quando o script olha para todas as fábricas de nós que existem e entrega uma ANI no mesmo endereço na base, o que dá a opção para qualquer proprietário de não possuir e gerenciar esse novo ativo. Eles não precisam. Apenas dá a opção, e é uma ótima coisa que as pessoas terão acesso a isso. Ao mesmo tempo, é importante saber que os componentes que tornam essa taxa valem muito mais do que é hoje. São componentes que estão conectados de uma maneira que você está administrando um negócio, você está crescendo o negócio para ter, digamos, 124 nós em algum momento, o que também significa que elimina aquela pergunta que muitas pessoas pensam, tipo, olha esses de Hypercycle, eles estão fazendo isso, é isso que vou fazer, vou comprar alguns agora e, quando eles lançarem isso, vou vender por 5 mil dólares. O preço que vamos vender, se for esse o preço, talvez 2 mil, talvez 5 mil, até agora talvez 23 mil, esse é o nosso preço de varejo que será quando estivermos vendendo essas fábricas de nós, mas isso significa que, se alguém conseguir isso de graça, é como imaginar que você diz à Microsoft, ei, eu tenho o Windows 98, me dá o Windows XP, e quando você me der o XP que é 5 vezes mais, vou vender em algum lugar. Não, não funciona assim. Eles meio que vinculam ao 98 e dizem, estamos te dando para que você possa se beneficiar disso. Vamos vender por 5 mil, mas você não precisa pagar os 5 mil. Você vai receber. Então, na última X-Space que tivemos, você me fez essa pergunta, e eu disse que as pessoas não deveriam tentar burlar essas coisas. Pensamos nisso, mas agora dei uma resposta um pouco mais detalhada para ser mais aberto com as pessoas. O que eles estão recebendo é algo que podem utilizar, crescer e fazer todo tipo de coisas legais com isso. A razão pela qual os avaliadores terceirizados olham para essa fábrica de nós e dizem que vale de 5 mil a 23 mil dólares é porque eles realmente a veem como se fosse uma startup que você tem, com algumas das ferramentas para tirar essa startup do papel e construir algo com ela. Quanto valeria essa startup no momento em que você a lança, se ela tem a capacidade de produzir 124 nós ao longo de 5 a 7 anos ou algo assim, dependendo de quão bem você faz? Então, eles vêm e dizem, bem, parece que se você tem 124 nós funcionando, se você tem uma média de 10 dólares por nó por mês, então você tem um negócio de 1 milhão de dólares. Se você tem 3 dólares por mês por nó, então você tem um negócio de 300 mil dólares. Todas essas coisas são extremamente poderosas, e as pessoas prefeririam ter um negócio que vale 300 mil dólares do que ter um sonho de arbitragem de 5 mil dólares que podem burlar algum sistema ou algo assim.
Então, é isso. Agora, quando você tem um negócio capaz de fazer essas coisas, você pode colocá-lo no pool que o Anthony construiu ou que algum operador de nó construiu e dizer: Ei, posso emprestar seu nó e te darei todo o ano, digamos, $200 ou $500. Algo assim. Claro, você poderia fazer isso. E acho que, se as pessoas construírem isso em contratos inteligentes e eles forem auditados, provavelmente vamos apoiá-los. Mas se o contrato inteligente não for auditado, provavelmente não diremos nada, porque as pessoas podem fazer o que quiserem. Mas é melhor se não apoiarmos certas propostas se elas não forem auditadas, é arriscado, certo? Então, se for auditado, eles colocam um contrato inteligente lá. Eles dizem: aqui está um contrato inteligente. Se você colocar seu nó comigo, vou te pagar 200 USDC por ano, e se eu falhar em te pagar, então você pode recuperar tudo o que construí a partir daqui. Acho que, ou $500, seja qual for a proposta, mas mesmo que seja $200, se você pensar nisso, são $200 todo ano. Algumas pessoas podem achar isso atraente, mas a maioria das pessoas que pensam um pouco mais além, se isso é atraente, então o que estou perdendo? Qual é o custo de oportunidade? E os operadores de nós estão ganhando muito mais dinheiro? E se a resposta for sim, bem, quero dizer, parte disso é bom para eles. Se é bom para você, bom para eles, tanto faz. Mas algumas pessoas sentem: bem, talvez eu também queira ser um operador de nó. Entende o que quero dizer? Então, acho que a economia acaba se equilibrando. No geral, são todos métodos para garantir que não estamos construindo uma Microsoft que pode vender software e somos os únicos dizendo a cada fábrica de nós o que fazer. Eles produzem nós, e esses nós são conectáveis à inteligência artificial. Eles podem gerar receita e fazer todo tipo de coisas. Então, é como se cada fábrica de nós produzisse nós que estão criando software disponível para o mundo, e não nós. Não temos nenhum tratamento especial. Não há pré-mineração nisso. Se você quiser usar uma terminologia que as pessoas estão familiarizadas, como o Bitcoin, por exemplo, imagine que o Bitcoin chega e diz: vocês, em suas casas, podem gastar todo tipo de eletricidade para minerar esses Bitcoin, mas eu posso simplesmente criar Bitcoin do nada ou algo assim. Não funciona assim, sabe? Todos são tratados igualmente. Há muitas razões para tudo o que estamos fazendo. Se alguém perguntar, estamos felizes em explicar, mas talvez eu use isso como uma transição para falar sobre a segunda parte, que o Google do mundo não sabe. O MIT, você ficaria surpreso, algumas pessoas no MIT sabiam disso, o que é realmente bom. Estive no MIT na semana passada, e podemos estar fazendo um ótimo trabalho com esses caras. Na verdade, um pesquisador lá me perguntou se eu contribuiria, e ficaríamos encantados em trabalhar no protocolo Nanda, que cobre os aspectos que o Google não está fazendo e o RCP não está fazendo, e preferimos que algumas universidades façam isso. Eles estão fazendo coisas incríveis. É como se você planejasse isso, não aconteceria assim, mas aconteceu. O timing não poderia ser mais perfeito. O que vou dizer em seguida é sobre como você capacita qualquer pessoa no planeta a participar dessa criação de riqueza. E isso se resume a um aspecto necessário, que é a independência de fazerem ponto a ponto. Eles não dependem de nenhum terceiro. Essa capacidade é o que permite que qualquer fábrica de nós, quando está produzindo nós, lembre-se, uma fábrica de nós produzindo nós não depende do Hypercycle ou de qualquer terceiro para dizer: oh, sim, eu produzi esses nós. Você pode me deixar liberá-los ou algo assim. Não, você faz isso tudo de forma autônoma. Isso é sem precedentes. É como se você tivesse uma máquina autorreplicante. Na verdade, para aqueles que não sabem o que a palavra Hypercycle significa, pesquise em química. E é exatamente o que estamos fazendo para software. Esse organismo autorreplicante em química, aqui é um software autorreplicante, e é isso que dá a capacidade de acumular tantos recursos, reputação, conexões e know-how antes de ser capaz de produzir esses nós. Essa capacidade permite que você vá a qualquer lugar do planeta e diga: eu tenho um negócio que vale $5.000, e preciso financiar esse negócio e crescer e transformá-lo em um negócio de $1 milhão.
Ou você diz que tem 1000 deles. Ótimo! E você tem um negócio que vale 5 milhões de dólares. Quer crescer para ser um negócio de 1 bilhão de dólares. É ainda melhor. É proporcional, certo? Então, é basicamente disso que estamos extremamente orgulhosos de trazer ao mundo. E essa é a segunda parte que eles não sabem. Mas isso é bom. Eles não sabem. E quando você sabe algo sobre o futuro que o resto do mundo não sabe, então é uma oportunidade para você utilizar o que sabe para monetizar. E é isso que está acontecendo agora. Está construído de uma certa forma que quanto mais você conta ao mundo sobre isso, melhor é. Porque você já possui alguns, mas se você não possuísse nenhuma fábrica de nós e saísse contando para todo mundo e suas mães sobre como a fábrica de nós é importante, o que você faz? Espera até que valha 23 mil dólares para então comprar? Então, da perspectiva da teoria dos jogos, não funciona muito a seu favor dessa forma, certo? Funciona a seu favor se você é um proprietário de fábrica de nós para espalhar a palavra, porque quanto mais, melhor. Então, essa é a segunda parte que eu queria garantir que todo proprietário de fábrica de nós soubesse sobre o poder do que eles têm consigo. Obrigado, Tolfi. Vou deixar o Cruz em um cripto fazer uma pergunta, porque eles estão esperando há um tempo. E, claro, se mais alguém tiver alguma pergunta, levante a mão agora, e eu os colocarei no palco. Quer prosseguir, Cruz em um cripto? Tudo bem. Muito obrigado. Oi, Tolfi. Oi, todos. Duas perguntas. A primeira é sobre operadores de nós. Como operador de nós, da perspectiva de gerenciamento de operações de nós, que espero alcançar, haverá um conceito de painel para que nós, como operadores de uma região específica, saibamos quais IAs são as mais populares em uso no momento ou tiveram mais solicitações, para que possamos gerenciar nós por IAs populares dentro dessa região ou antecipar regiões ao redor do globo à noite que possam precisar de algo para uma inteligência artificial específica, e possamos ter isso carregado e disponível. Essa é minha primeira pergunta. Posso falar sobre essa? Não sei se mais alguém tem algo a dizer. Vocês conseguem me ouvir? Porque acho que essa pergunta, estamos te ouvindo, é específica para a hiperapliance. Não, não é específica para a hiperapliance, mas é uma pergunta geral. Os operadores de nós, em algum momento, terão um painel que lhes dê visibilidade sobre a popularidade de uma inteligência artificial, onde ela está localizada, onde está rodando, quais são seus custos e esse tipo de coisa. Eu tenho uma resposta, não sei se você tem algo. Vá em frente com a resposta e depois eu posso falar. Sim, isso remete ao mercado que mencionei antes. Honestamente, essa é uma das minhas principais ambições. Um dos desafios que vi até agora é, estamos desenvolvendo todas essas IAs, mas quais são suas fontes de receita e o que os operadores de nós podem realisticamente esperar? O que o mercado faz é começar a criar métricas. Começa a popular o uso. De onde essas coisas estão vindo? Quanto valem? Quem está ganhando quanto? E é aí que você começa a responder essa pergunta, Cruising on Crypto. Espero que seja uma resposta rápida para você. Sim, estamos focados em construir esse painel específico, porque, no final das contas, também temos que lembrar que nem todas as IAs podem rodar em todo o hardware. Algumas são mais agressivas, como modelos de linguagem, por exemplo, que querem muito mais poder de computação do que algumas menores, como uma inteligência artificial de scrapping ou Turing. Então, temos que saber o que essa inteligência artificial está gerando e posso rodá-la. Ou o que preciso para rodá-la. E a única maneira de responder a essa pergunta é: qual é a receita da inteligência artificial, qual é o uso e quais são os gargalos? E é isso que o painel te dá. Ele te dá essa informação e nos permitirá construir uma matriz legal do que esperar como operador de nó, quais tipos de requisitos de hardware você vai precisar e que tipo de fábricas de nós você vai precisar ter sob seu controle para gerenciar essas IAs. Perfeito. Então, em resumo, está praticamente aberto a qualquer um na comunidade que queira desenvolver esse mapa de calor, certo? Exatamente. De muitas maneiras, essa é uma das coisas legais sobre um ecossistema como este. É descentralizado, de código aberto. Então,
Qualquer um pode se reunir e dizer, quero criar isso. Gostaria de contribuir. Você pode entrar em um grupo de trabalho de software existente e dizer, ei, gostaria de construir essa parte do painel. Tenho algumas habilidades, algum background nisso. Como faço isso? Essa é uma opção. Ou você pode simplesmente dar um passo à frente e dizer, vou fazer tudo sozinho. Comercializar, entregar. Aqui está. Quais são minhas apps? Do que preciso para conversar? Informações básicas que você pode obter de nós, e pronto, você vai em frente. Uma das coisas sobre este espaço é que estamos abertos a esse tipo de colaboração e expansão. Temos muitos proprietários de fábricas de nós por aí, certo? Temos muito potencial, e há muita demanda pelo que podemos fazer. Então, o que esses mercados e inovações estão fazendo é combinar a demanda com o que podemos fornecer. Esses painéis são definitivamente uma parte direta disso. Perfeito. Pergunta de acompanhamento. Com o C8 e os créditos educacionais, quantos créditos ou o que seria necessário? Qual seria o nível para um operador de nó? Quero dizer, eu tenho uma quantidade considerável de fábricas de nós, mas não sei se estou no nível para receber essa educação. Os detalhes sobre o programa educacional estão com o departamento do Robert. Mas, ao mesmo tempo, posso te dizer que há 4 programas educacionais diferentes. É por isso que acho que o nome mudou de 99.9 para 88.88, que é basicamente os 8 minutos, as 8 horas, os 8 dias e as 8 semanas. O que eu enxergo é que, se você tem um nó mestre, você certamente poderia conseguir, por exemplo, as 8 semanas, e se quiser passar isso para alguém que quer se tornar um operador, você poderia fazer isso, não precisa fazer você mesmo. E agora, se alguém quiser comprar, provavelmente será um pouco caro, porque todo o dinheiro vai para os educadores, mas os educadores, quando você consegue educadores de alto nível, eles custam caro, e, efetivamente, não ganhamos dinheiro com esse programa. Então, isso é algo a se ter em mente. Tendo esses créditos, você pode passá-los para qualquer pessoa que escolher. Você não precisa fazer você mesmo. Na verdade, distinguimos entre proprietário de nó e operador de nó de propósito, porque às vezes as pessoas podem querer ser apenas proprietários de nós, apenas ter uma visão geral de seus nós e todas essas coisas, como o painel que o rei estava falando. Mas um operador de nó pode querer integrar algumas ferramentas mais sofisticadas, como talvez um desenvolvedor que queira ter, digamos, um nó mestre, o que significa que ele tem 512 serviços, e ele pode querer ter em cada um deles, e cada um desses serviços, como um balanceador de carga que alterna entre qual inteligência artificial roda neles a qualquer momento. Há tantas ideias que ouvimos das pessoas sobre o que elas querem fazer com esses serviços, e, na verdade, haverá muitas parcerias que estamos fazendo com pessoas que oferecem bolsas e scholarships, para que elas também possam entrar e participar desse espaço, além de ventures onde alguém consegue investimento para a sua empresa. Literalmente, as ofertas que estou recebendo agora são de certos investidores que dizem, ei, se você investir X em alguma empresa, você fornece uma quantidade equivalente de fábricas de nós para isso? Por que queremos garantir que as pessoas as utilizem ou algo assim? Então, acho que é bom quando eles pedem fábricas de nós para nós, mas se pedirem estritamente por nós, seria bom para os proprietários de nós. Então, sim, a resposta curta é absolutamente sim, você pode transferir para qualquer pessoa que quiser, mas a resposta longa é que depende de qual curso. Se você tem um único nó, por exemplo, e consegue, digamos, os 8 minutos, sim, 8 minutos, 8 horas, 8 dias e 8 semanas, então os 8 minutos são suficientes para fazer coisas básicas para que você possa ter alguma geração de receita e assim por diante. Mas acho que, à medida que evoluímos como comunidade, haverá uma necessidade de as pessoas compartilharem práticas recomendadas umas com as outras. Então, acho que alguém que fazendo os 8 minutos pode sentir que quer aprender mais com a comunidade, e pode. Se quiserem gastar dinheiro e fazer as 8 horas, talvez seja uma escolha que façam, mas se tiverem um pouco mais de nós, podem conseguir as 8 horas de graça. Os detalhes, novamente, estarão prontos quando Robert terminar, mas posso te dizer agora que o mínimo, se você tem um único nó, você consegue um,
se tem um nó mestre, você consegue o maior de todos. O que está no meio será decidido por Robert e como ele pode conseguir educadores que vão subsidiar parte da educação, para que as pessoas que têm os nós tenham um ticket que possam usar para educação. Obrigado. Só mais uma pergunta de acompanhamento, se me permite. Por favor, vá em frente. Com o HTS ou o sistema de tiling sendo reformulado e reprogramado ou atualizado, isso permitirá o desengajamento da fábrica de nós do Ethereum se alguém quiser mudar de um tiller da sua fábrica de nós para a nova fábrica de nós na base, a ANI? Acho que, do ponto de vista financeiro, se eu tivesse apenas $5 por mês e tivesse que escolher qual escolher, escolheria A ou B. Não tenho o luxo de escolher ambos. Essa é sua pergunta? Não. Minha pergunta é, eu comprei 2 anos de tiling para mais de 150 fábricas de nós, certo? E isso me dá 2 anos grátis. Então, com as ANIs, elas herdarão essa pontuação. Eu estava considerando mover algumas delas para as fábricas de nós maiores, transferindo meu tiller para as novas ANIs e comprando um tiller menor novo para as do Ethereum. Falei recentemente com Robert e Dan, parte da nossa equipe. Não faça nada ainda. Apenas deixe como está. Todas as respostas para suas perguntas virão no momento certo. E você ficará muito feliz com o resultado. Infelizmente, é tudo o que posso dizer. Caso contrário, provavelmente nunca me deixarão sentar numa reunião novamente. Mas, sim, por enquanto, apenas deixe as coisas como estão. Você tem suas fábricas de nós no Ethereum, o que é fantástico. Então, você está participando totalmente do C8, elas estão em Chile, o que é ótimo, então você fez tudo corretamente, e terá todas as informações necessárias para tomar essa decisão quando precisar, se isso fizer sentido, e ficará muito feliz com o resultado que desenvolveram para você. Eles estão trabalhando muito nos bastidores para garantir que nenhuma pedra fique sem virar. Excelente! E Tofi, ainda estou coletando informações para aquela inteligência artificial em potencial. Então, estou trabalhando nisso. Tudo bem. Isso é ótimo. Fico feliz que você esteja. E quero dizer algo que Anthony acabou de mencionar para você agora. Eu não sabia disso. Então, obrigado, Anthony. Eu gostaria dessa informação também. Só para refrescar a memória de todos, o tiling como serviço não é algo que eu autorizei, nós não fazemos isso como Hypercycle, não quero nunca fazer isso, é a HyperPG que faz, e qualquer um de vocês que quiser oferecer como serviço, por todos os meios, são bem-vindos. Podem fazer, mas eu não gostaria que nós fizéssemos isso, porque não quero que nunca concorramos com nossos clientes, e há muitas possibilidades de que empresas como a AWS se tornem nossos clientes. Então, não devemos entrar nesse espaço. Essa é esclarecimento de por que não fazemos o tiling como serviço, e a HyperPG e outros fazem. Estou curioso para descobrir qual é a solução que Anthony vai te contar. Mas posso te dizer que, enquanto trabalhamos na ANI que será vendida, alguém que nunca ouviu falar do Hypercycle e, em 15 de setembro, sente que, ei, ouvi falar disso, quero comprar uma fábrica de nós, ouvi que é $5.000, mas é fichinha, $5.000, e posso crescer um negócio para 5 milhões ou 1 milhão de dólares, estou dentro, quero fazer isso. Se esse evento acontecer, ou o evento alternativo é alguém dizendo, posso pegar emprestado uma fábrica de $5.000, porque não tenho dinheiro, mas posso pedir às pessoas que me patrocinem para fazer as 8 horas ou 8 dias ou algo assim, você poderá patrocinar. Quero dizer, você tem 150 fábricas, você poderá patrocinar um estranho, tipo, John Smith, não te conheço, mas gosto do seu perfil, e vou te patrocinar, em troca. Quero que você me dê um grande desconto ou uma cláusula de nação mais favorecida para gerenciar meus nós ou algo assim. Há muitas coisas que podem ser feitas assim, certo? Então, nesse evento, se você pensar, isso é tudo bom, mas, da perspectiva do Hypercycle, quando recebemos a avaliação das pessoas e elas voltam dizendo, Tofi, isso vai ser $2.000 totalmente equipado. Ótimo, vendemos por 2.000. Se elas voltarem e disserem, você está olhando para um mínimo de 5.000, pode ser 23.000, é isso que os especialistas estão me dizendo.
E se for isso que eles me disserem e colocarmos o preço de lista em $5.000, estamos considerando seriamente que, para alguém que comprar por $5.000, tenha algo, digamos, 5.000 e mais $100 ou algo adicionado antes. Então, os primeiros 12 meses de Tiling estão cobertos. Você compra e já tem o Tiling funcionando. Estamos considerando isso seriamente e provavelmente compraremos de pessoas como HyperPG ou AWS ou HyperAppliance ou de qualquer um que nos ofereça um bom negócio. Mas essa é a minha exposição ao Tiling como serviço, e é engraçado você mencionar a HyperAppliance. Acredito que alguém da chamada é de lá. Quantos nós poderia uma caixa Neuron usar para Tiling se você quisesse configurar o Tiling como serviço a partir de uma Neuron? Quando você diz uma Neuron da caixa HyperAppliance Neuron? HyperAppliance. Não sei. Honestamente, você me conhece há bastante tempo, sou super otimista com as coisas que sei e falo alto sobre elas, mas essa pergunta eu não sei a resposta. Posso ajudar com essa? Depende da caixa, suponho. Posso ajudar com isso? É uma ótima pergunta, e realmente boas perguntas, Cruising on Crypto. Aprecio todas as suas perguntas e seu investimento também nesta comunidade e ecossistema, cara. É ótimo. O que quero te encorajar a fazer, isso é mais para mim, você pode fazer por si mesmo, é abrir um ticket e fazer essas perguntas lá, especificamente as perguntas sobre como a assinatura vai funcionar entre onde estão agora e onde estarão na base. Isso me ajudará a rastrear e direcionar para a equipe certa e conseguir uma boa resposta para você. E quanto a Neuron, a resposta para essa pergunta, engraçado, meio que depende da resposta para sua pergunta anterior, que é o painel e como as IAs estão rodando, como estamos vendo sua utilização e receita, e como estamos combinando isso. Uma vez que tivermos informações sobre o que as IAs estão pedindo em termos de computação e recursos de hardware, estaremos melhor posicionados para responder a pergunta sobre quantas IAs individuais você pode rodar em uma única caixa, certo? Porque alguns dos modelos de linguagem maiores são muito agressivos. Eles são uma inteligência artificial para a caixa, ok? Eles querem muito poder. Vão sugar tudo o que puderem e mais. Depois, você tem os chillers, que você pode rodar um grande número deles nessas caixas, e algumas das IAs menores têm requisitos de hardware menores. Então, você pode rodar mais delas, mas ainda há testes que precisam ser feitos, e também há aquela matriz que se construirá no painel à medida que começarmos a ver mais volume acumular nesse espaço. E isso poderá te dizer melhor quantas de qualquer inteligência artificial individual podem rodar com base no que ela está pedindo e nos requisitos de hardware. Minha ideia era usar uma caixa Neuron só para Tiling e terceirizar isso para ajudar a pagar por ela. Agora, há duas coisas a se ter em mente. Você pode conectar uma fábrica de nós para você mesmo à caixa e fazer o Tiling você mesmo. Essa fábrica de nós não precisa estar no HTS. Ainda estou, e é uma pergunta que também tenho para a equipe que está desenvolvendo isso. Quantas outras fábricas de nós? Porque a caixa será capaz de rodar Tiling para outras fábricas de nós, certo? E um número considerável delas, na verdade. O serviço de Tiling em si é muito leve, com baixa demanda, então meu palpite é que são muitas, mas não tenho certeza, e como essa conexão vai acontecer e como elas serão atribuídas e implantadas exatamente ainda. Então essa é outra pergunta que quero fazer à equipe de backing, então aprecio isso. Sem problemas, ansioso por todo o crescimento e a empolgação que tudo isso está trazendo. Então, obrigado a todos. Sim, igualmente. Muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Aprecio cada um de vocês. Isso é o que nos faz crescer, é a comunidade, e não apenas a tecnologia. Você ficaria surpreso que, mesmo se pegar os melhores engenheiros do Google, Microsoft ou Meta, nem todos, mas muitos engenheiros de alto nível, eles não entendem aquele conceito que o Bitcoin trouxe ao mundo. E vocês todos sabem que o Bitcoin não é uma tecnologia por si só. É tecnologia na comunidade. A tecnologia, qualquer um pode copiar. Você pode simplesmente copiar o Bitcoin inteiro de graça. Pode chamar de BTC2. Mas e daí? Não vale nada. É a combinação de comunidade e tecnologia que faz valer o que é hoje. E então, agradeço a cada um de vocês.
Vocês precisam saber que estamos trabalhando dia e noite para os proprietários de nós porque devemos isso a todos vocês, e continuaremos fazendo tudo o que pudermos para maximizar os benefícios para os proprietários de nós. Então, obrigado mais uma vez e ansioso por uma jornada mais bem-sucedida e mais notícias para compartilhar muito em breve. Estamos sempre trabalhando em muitas coisas, e as que vingam, anunciamos ao mundo. Então, obrigado. Ok, sim. Muito obrigado, Toufi. Tenho algumas perguntas. Mais uma veio do Telegram e outra do Discord. Elas foram encaminhadas para as pessoas relevantes para responder. Então, Troy no Telegram, sua pergunta foi para o Robert, que é o melhor para responder isso. E não lembro o nome de usuário do Discord. Era uma sobre fábricas de nós e hiperlines. Essa foi outra. E isso foi para aquela equipe. Então, elas serão respondidas, só não neste espaço. E só um lembrete final antes de encerrarmos. Projeto C8, 14 de maio, 13 horas UTC ao Snapshot. Configure uma fábrica de nós e você terá participação total no C8 ao longo dos 180 dias. Vocês têm feito um trabalho fantástico configurando fábricas de nós. E para qualquer um que seja novo, não sei se disse isso no começo, mas há um guia na nossa seção de artigos, o Hyperguide, que mostrará como configurar uma fábrica de nós passo a passo. Então, certifique-se de lê-lo e dos detalhes. E se você tiver alguma dúvida ou achar que precisa de um pouco mais de ajuda, lembre-se que o Ocan está disponível através do seu calendário, e isso está fixado no topo da conta do X. Então, você pode agendar uma reunião com ele, e ele te dará um serviço de onboarding personalizado. Também está no site persicle.ai, se você rolar até o final. Todas as informações estão lá. Quero dar um reconhecimento especial a você, Anthony, e ao Ocan, ao Rei, ao Mauricio, ao Jerry, ao Evan, e a muitos de vocês que acompanharam aqui e aqueles que não acompanharam, porque vocês têm feito um trabalho fenomenal, e eu testemunho o trabalho nos bastidores. Embora às vezes eu não tenha a capacidade de estar com vocês e parabenizá-los, mas estou sempre observando. Então, continuem com o bom trabalho. Estamos construindo algo fenomenal. Estamos moldando o futuro. Quero dizer, estamos fazendo o Google do mundo seguir nossos passos. Então, é fenomenal estar liderando este Hypercycle e fazer parte desta comunidade. Então, obrigado a cada um de vocês que se juntou a isso, e parabéns. De nada, Toufi. É um momento e lugar fantástico para estar, e são dias realmente empolgantes pela frente. O próximo espaço, 9 de maio, sexta-feira, 9 de maio, 20 horas UTC. Espero ver todos vocês lá. Tenham uma ótima noite, todos, e se cuidem. Obrigado a todos por falarem e ouvirem.